amigos, irmãos, eu sou o pastor Davi, no programa Palavra e Família, e hoje não é um programa sobre a Páscoa, sobre coelhinho de Páscoa, sobre ovo de Páscoa, apesar das aparências. De fato, eu estou com um casal muito especial, são nossos vizinhos, moram menos de 50 metros da nossa casa. Eu ouço quando o irmão Abimael está roncando, ele ouve quando eu estou gritando com a minha família. Estamos muito próximos aqui. Eles têm um ministério fantástico chamado Abvisual, que visa alcançar crianças e famílias ao redor do mundo. Eu queria muito que contasse um pouco da sua história para também contagiar os nossos ouvintes também. Olá. Nossa história começou no seminário, quando nós nos conhecemos, e desde o começo está relacionado ao interesse pelo Ministério com Crianças, os visuais. A Vilma me conheceu fazendo visuais na biblioteca do seminário, e desde aquela época, nossa vida e tudo que nós fizemos juntos, nos últimos 32 anos, tem sido relacionado ao Ministério com Crianças, a produção de visuais aqui para professores e pais para esse ministério. Não é isso, Vilma? Sim, a primeira vez que eu vi o Abimael, ele estava na biblioteca fazendo visual e eu tinha um grupo de quase 500 crianças e não sabia fazer visual nenhum. Quando eu vi ele fazendo visual, eu bati no ombro dele e disse: "Ei, eu vou casar contigo." Ele: "Por quê?" Se você sabe fazer visual e eu não sei. Isso já é um bom exemplo do que nós temos trabalhado aqui no nosso canal, da importância do time familiar. Vocês também têm filhos? Sim, temos 2 filhos, Abimael Júnior e Isabela, e foram criados nesse contexto do nosso ministério, viajando juntos, a gente dando treinamento para professores e na produção de visuais que sempre aconteceu em casa. E onde vocês têm ministrado cursos para treinamento de manuseio de materiais e de educação infantil? No começo foi sempre relacionado à APEC, foi o começo do nosso ministério, treinamento E vamos, para quem não conhece, a APEC significa o quê? Aliança Pro Evangelização das Crianças. Joia. E foi lá que nós recebemos treinamento juntos também, após o seminário. E nós começamos dando capacitação na área de recursos visuais, de uso criativo dos visuais, e produção para professores voluntários nas escolas públicas que precisavam de visuais baratos, acessíveis, e então sempre ligados à APEC, primeiro no Brasil, e depois isso transbordou para os países da América Latina, América do Norte, Europa, África. Os países onde já ministrou? Acho que em torno de 25. Uau! Então realmente tem um conhecimento global. Algumas observações, como crianças e o Ministério Infantil têm mudado ao longo dos anos, o que tem mudado nos últimos 32 anos, da sua perspectiva, em termos da educação espiritual dos nossos filhos e netos? Bom, há mais de 30 anos atrás, quando a gente falava em ministério infantil, os pastores ficavam: "Não existe isso." Para eles, criança era só algo que dava trabalho e custava dinheiro. Então, não existia ministério. Hoje, graças a Deus, muitos pastores têm se despertado para a necessidade de evangelizar a criança e principalmente de treinar pais também para fazer isso em casa. Eu louvo a Deus pelo trabalho de vocês, porque vocês buscam a família. Isso é maravilhoso. Vocês têm ideia? Eu já vi algumas estatísticas das idades em que as pessoas mais comumente abraçam Jesus como seu Salvador. Por que esse ministério é importante nesse sentido? Assim como existe a janela 10-40, então tem se falado muito sobre uma janela 4-14, que é a fase da vida na qual a maioria das pessoas recebe, se tem contato com o Evangelho, se o Evangelho é apresentado de forma apropriada para a sua idade, chegam a receber a Cristo e, consequentemente, também é a faixa etária na qual as pessoas mais se dedicam ou se consagram para Deus. E então o Evangelho tem crescido
e as pessoas têm alcançado a Cristo com mais facilidade nessa janela de 4 a 14 anos. Muito bom. Aqui no programa nós temos falado várias vezes, inclusive entre os programas mais assistidos, nós temos um playlist sobre o culto doméstico. É uma área que os pais se sentem culpados, falhos. Claro que todos nós lutamos, não é nada fácil nesse mundo frenético em que nós vivemos. Mas vocês têm produzido material não somente para o departamento infantil das igrejas, mas também para famílias. Poderiam falar um pouco? Eu sei que temos muitas coisas aqui. O que vocês produzem? Como isso poderia ajudar as famílias nesse tal de culto doméstico? Aqui tem uma ideia de algo que nós começamos a fazer quando nossos filhos nasceram. Eram bebês, então, que é o ABC da Bíblia. Os nossos primeiros cultos domésticos foram feitos a partir desse currículo aqui. O que é o ABC da Bíblia, Vilma? O ABC da Bíblia, para mim, de todo o material que a AB Visual tem, para mim é o mais importante e mais legal, porque ensina a palavra de Deus. Quando meu filho tinha 8 meses, nós fomos visitar a esposa do pastor da Igreja Internacional do Calvário, que agora já está com o Senhor, e ela me perguntou, quantos versículos o seu filho já sabe? Eu olhei para ela e disse, ele é só um bebê, mas você está ensinando versículo para ele? Eu disse, mas ele não sabe falar. Ela olhou para mim e disse, e quando ele falar, o que você quer que ele fale? Opa, você quer me ensinar alguma coisa, me ensine que eu estou pronta para aprender. E ela me disse para fazer cartões e com uma letra do alfabeto e procurar um versículo referente àquela letra. E todo dia ensinar aquele versículo. No dia do A, só o A. No dia do B, só o B. Quando terminar, repete de novo. E assim, com 2 anos e meio, meus filhos aprenderiam um versículo para cada letra do alfabeto. Eu fiz isso. O Abimael ficava maluco, porque eu ficava o dia inteiro repetindo, mas foi muito bom. Pegando carona e fazer um pouco de promoção também, nós produzimos, sem saber dessa ideia, um livro chamado Casamento Nota 10, que são princípios bíblicos de A a Z, com versículos bíblicos, de forma devocional para casais. Então, a mesma coisa que vocês fazem com esse material com crianças, nós produzimos um livro pela editora Ragnos para os mais velhos. Nem sabia de onde vinha essa ideia. Mas que mais tem? Tem mais material aqui. Então, isso aqui são músicas, são versículos cantados para a criança aprender a memorizar cantando. Acompanha um CD. E a ideia é se ensinar os princípios bíblicos desse material num currículo constante até aos 3 anos de idade, mas ele se aplica até os 6 anos. Né? Mas nossa primeira preocupação era evangelizar as crianças. Então, os nossos bebês foram evangelizados todos os dias, várias vezes por dia, e a maior tristeza quando meu filho aprendeu a falar foi que a primeira vez que ele respondeu a mensagem do evangelho, depois de ter ouvido centenas, não sei quantas vezes, foi não. E ele manteve esse não por quase 2 anos, todos os dias, dizendo não quando perguntávamos, você está pronto para receber o Senhor Jesus, reconhecer que é pecador? Ele balançava a cabeça e dizia não. Mas ele chegou o momento que ele recebeu Jesus e a gente começou a questionar, na verdade, a Vilma começou a questionar, se nós queremos apresentar a mensagem da salvação, usando o método do livro sem palavras, uma cor para cada princípio bíblico, falar sobre o amor de Deus, apresentar a bondade de Deus, e depois a cor escura para o pecado, e a cor vermelha para a pessoa e a obra de Cristo. Isso é um conteúdo temático. Como tornar mais fácil? Disse, bom, eu me casei com você porque eu precisava de alguém para criar visuais e ferramentas, então, por favor, pense em algumas coisas que eu quero facilitar a vida das crianças pequenas. Nós já estávamos com esse foco de educar, de evangelizar crianças bem pequenas e produzir material para a igreja e para os pais. Então, criamos as almofadinhas, foi o primeiro material para evangelizar crianças pequenas, já com versículo bíblico, acrescentamos as criancinhas aqui, com nomes sugestivos e relacionados à mensagem da salvação, mas para apresentar o evangelho usando as cores. Abimael, eu posso imaginar pessoas assistindo isso e pensando, imagino o custo de tudo isso. Meu amigo, nós investimos ou gastamos à toa em tantas coisas triviais, abobrinhas,
bugigangas, coisas ridículas, ou até mesmo canais, Netflix e tanta outra coisa. Nós estamos falando de uma guerra espiritual em prol dos nossos filhos. Qualquer investimento é pouco. Tem vários outros materiais aqui, poderia até falar. Então, escolhe mais um para falar e depois como as pessoas poderiam adquirir tudo isso. Okay. Então, talvez... o ovo criado para falar sobre a Páscoa que os ovos de chocolate estão escondendo. Então, tornar nova a mensagem do Evangelho, apresentando o ovo de Páscoa que esconde a verdadeira mensagem da Páscoa, usando objetos. Começamos apresentando o jumentinho ao invés do coelho, que trouxe Jesus para Jerusalém, cumprindo uma profecia. E aí vamos usando todos os objetos, as moedas, para falar da traição, pregos realmente para falar da crucificação, a própria cruz, e assim objetos que vão contando a história daquela última semana de Jesus. São ferramentas que a gente usa, que a gente criou. Bom, tá tudo aí, Vinícius? E não é que você tem que inventar, está tudo escrito aqui. É algo que me chama muita atenção. Algumas pessoas vão pensar, mas só precisamos pregar o Evangelho e ler a Bíblia. Meu amigo, Mateus 13:34 diz que Jesus não ensinava nada sem parábolas. E a palavra parábola na língua original significa lançar ao lado. Jesus lançava ao lado do abstrato. O reino dos céus é como, e ele trazia isso para nós. Isso não é só para criança, não. É como fama da igreja que eu tenho de sempre levar objetos, porque foi assim que Jesus ensinava. Isso cativa as pessoas, especialmente os nossos filhos. Como as pessoas poderiam ter acesso ao material de vocês, tanto para suas igrejas, palestras que vocês dão? Certamente vamos colocar na descrição, mas fale para nós como nós podemos adquirir esse material. Bom, a AB Visual tem um site, AB Visual Editora, e ali tem uma... Não, sem o I. É só AB Visual. Então, você pode entrar na loja virtual e adquirir por lá, ou aí estão os contatos, e você pode falar com a gente sobre sua necessidade, tanto de ferramentas físicas para educação das crianças em sua casa, na sua igreja, para o seu ministério, e também para treinamento, capacitação de professores, de pais, mas o nosso maior privilégio realmente é estar à disposição das igrejas e das famílias que querem fazer o trabalho de evangelizar seus filhos e das igrejas que querem equipar os professores para fazer o seu ministério. Mais uma palavra final de encorajamento para as famílias, as igrejas, em termos desse ministério que vocês oferecem, Vilma, alguma palavra? Olha, a minha palavra é: vale a pena ensinar a palavra de Deus para as crianças. Voltando ao ABC da Bíblia, eu, na época, ensinava sem saber se ia dar frutos ou não, mas eu garanto para vocês, hoje, que meus filhos já estão adultos e casados, eu ainda estou colhendo frutos daquela época. Muitas vezes, eles querem fazer alguma coisa, eles dizem: mãe, eu vou fazer tal coisa. Eu digo: o que a palavra de Deus diz a respeito? Aí eles lembram dos versículos, só que eles só vão saber o que a palavra diz a respeito se você ensinar para o seu filho, se nós ensinarmos para os nossos filhos. Então, o meu encorajamento para vocês é: ensine a palavra de Deus para os filhos de vocês. Muito bom, muitas oportunidades, muito material que nem vimos aqui hoje, mas recomendamos muito por ser bíblico, por ser prático, por ser focado no coração para atingir a próxima geração com a palavra de Deus. AB Visual, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe. E você também. Até o próximo programa, Palavra e